Veja um polegar positivo, estamos no ar. O episódio 30 do Clube da Exame Invest começa agora. Eu vou repetir, episódio 30 é motivo para comemoração. Episódio emblemático, o Clube Invest vai para o seu 30º episódio. Membros do clube, façam a sua festa. Se você ainda não é membro do clube, fique à vontade para agora se inscrever no canal, acionar o sininho e passar a acompanhar o melhor conteúdo de mercado financeiro que temos. Os melhores gestores estão aqui na mesa central do clube compartilhando a melhor resenha de investimento. Episódio 30 começa agora. Eu lembro quando Bruno Lima ainda era um menino. Lembro como se fosse ontem Bruno Lima entrar aqui com os olhos brilhando, querendo fazer o melhor podcast do mercado financeiro. Hoje ele conseguiu. Bruno Lima vem à mesa central. A festa é sua. Porra, e cara, agora até quase escorreu uma lágrima. Escorreu uma lágrima aqui. Faça a sua festa, Bruno Lima, episódio 30. Um clube o quê? Balzaquiano. Não é isso? Sim, né? menor 30, ideia. Agora acho sustenta que isso aí. Acho que é Balzaquiano aqui, começando uma nova safra do nosso clube aqui. Um prazer incomensurável, inenarrável, eu diria quase que intergaláctico estar aqui com todo esse pessoal. E que convidado temos hoje, hein, Bruno Lima? Episódio 30. Um garoto. Um garoto também. Um garoto também de 30 tempo anos de mercado. Começou ontem. 25 anos de mercado. Que prazer ter ele aqui. Felipe Guerra, sócio fundador da Legacy Capital. Seja bem-vindo à mesa central do episódio 30. Bom, obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês aqui. Vamos fazer esse bate-papo aqui. Preparado para a resenha, Guerra? Muita coisa para falar, não só de Brasil, mundo, Estados Unidos, guerra, China, movimento global de juros, inflação. Aqui temos eleição, aliás, a última semana de maio, trazendo movimentos importantes do tabuleiro eleitoral de 2022 com a desistência da pré-candidatura do ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Tem muita coisa para atualizar o cenário aqui. Guerra, antes disso, a gente gosta de começar com quebra-gelo. O que você faz no clube? A tradução da pergunta é o que você faz no tempo livre. Se é que você tem algum tempo livre tocando aí os multimercados da Legacy, que vale o registro. Cara, 23 bilhões já é o tamanho da Legacy, me corrija se eu estiver errado. Assim, performance incrível, principalmente nos últimos anos, o histórico. Fica o link da Legacy Capital aqui na descrição do vídeo. Peço até o favor de conferirem a história, os fundadores, os sócios, toda a equipe do Felipe Guerra que está aqui na mesa, porque é uma performance realmente assim de se aplaudir, de se respeitar, dado que vocês já não estão há pouco tempo no mercado. É muito tempo no mercado, a gente vai conhecer melhor a história de vocês, mas antes do quebra-gelo, você tem alguma atividade de esporte, algo que você consegue ainda fazer para se desestressar do mercado? Bom, vamos lá. Conseguindo fazer cada vez menos, mas... O mundo está cada vez mais tranquilo, deve ser. Eu sou apaixonado por golfe, né? E... Porra, primeira que vez, estreia no clube. É. O episódio 30, porra, merecia isso. Eu diria que só comparável ao surf. Que esporte... Não, comparável ao boliche. Verdade. Caramba, um esporte cada vez mais popular, o golfe no Brasil. Fala aí, Felipe Guerra. Não, mas acho que é um esporte que depende de você, né? Competitivo, né? E também relaxa também, né? Você fica horas ali focado, né? Um esporte meio... Um jogo de golfe tem uma duração aí de 3 a 4 horas, então são... Fim de semana é um momento que você consegue meio que relaxar, estar em contato com a natureza, fora de casa, né? Fora do escritório, né? E estar com os amigos, né? E, enfim. Isso então, que eu ia perguntar, você costuma praticar sozinho para fazer meio que aquela terapia? Fica ali você, ou você vai geralmente com uma galera e fica resenha ali também ao longo do jogo? Não, geralmente a gente joga, né? Com os amigos, né? Tem muitos amigos aí que jogam no clube. Tem dado menos tempo para jogar ultimamente, né? Mas quando tem a chance... E de 0 a 10, como é que é Felipe Guerra no golfe? Olha, já foi melhor também, né? O golfe... Você tá piorando, tá no bear market agora também. O golfe tá no bear market. O golfe depende muito de prática, né? Se você estiver praticando, ele melhora. Quando você não tá praticando, ele piora. Então, exige muita dedicação, assim como o mercado, né? Assim como a gestão do fundo. Então, você dedica mais para o fundo, você dedica menos. Os cotistas da Legacy agradecem e muito, que essa performance do fundo, pelo menos esse acumulado de 2022, a gente está muito curioso até para saber as atualizações dos teus cenários, das tuas apostas, à medida que a gente está caminhando aí até para o final do primeiro semestre do ano. Mas até aqui, realmente, a Legacy, acho que a altura de todo o track record que vocês têm desde o começo, respondendo muito bem esse choque de cenário que a gente está vivendo. Guerra, conta pra gente aqui, como é que você para no mercado financeiro? Como é que começa o mercado financeiro assim na sua vida? Como é que você foi parar aqui?
Como você já comentou, né? Estou há 25 anos no mercado, já passei por instituições financeiras importantes, né? 3 bancos, né? Comecei minha carreira em 98 e comecei no Rio de Janeiro, depois mudei para São Paulo, vim trabalhar no Citibank, tive uma passagem mais longa, né? Onde eu fiz boa parte da minha carreira no Banco Santander. E em 2018, né? Começo de 2018, eu saí do banco para fundar a Legacy, né? Junto com mais alguns sócios que também trabalhavam comigo no banco. E basicamente isso, sempre trabalhando com gestão de risco, posicionamento no mercado, leitura de cenário, né? Então essa carreira foi sempre construída, muito direcionada, né, para gestão de ativos financeiros, controle de risco, né, montagem de portfólio. Então sempre focado nisso. Então a gente foi se especializando, né, em diferentes mercados, cobrindo diferentes geografias, ganhando bagagem, experiência, passando por várias crises aí de Brasil, inúmeras crises de Brasil, algumas crises importantes internacionais. Então teve bastante coisa ao longo dessa trajetória aí que foi dando bagagem para chegar até aqui. E vocês aqui. continuam investindo cada vez mais na expansão da Legacy em termos também de, vamos dizer assim, de multiprodutos. Os últimos empreendimentos têm sido até na parte de crédito e previdência. Sim, a gente começou inicialmente com o nosso carro-chefe, né, que é o nosso multimercado, o macro, né? E na medida que a gente foi enxergando, né, que o quanto a gente gostaria de ter dentro dessas estratégias, né, em termos de crédito, em termos de exposição máxima, né? A gente montando uma carteira, etc. A gente achou que poderia dar oportunidade para os nossos clientes investir na carteira de crédito que a Legacy investe dentro do multimercado, né? Então a gente gerou um produto de crédito, já está rodando há mais de 6 meses, já está aí nas diferentes plataformas. A Previdência, acho que é um bolso diferente, né? O pessoal com uma visão mais de longo prazo. Acho que tem muito ainda para avançar no Brasil, né? Ainda está muito concentrado na mão dos bancos, pouco ainda nas gestoras independentes. Buscando uma rentabilidade maior, mais diversificada, com uma cobertura mais internacional, algo diferente do que geralmente é oferecido nos bancos, que é aquela coisa mais ligada à renda variável, renda fixa, cobertura mais local, né? Então, acho que tem uma oportunidade grande aí, tem para rentabilizar melhor os nossos investidores que investem em previdência, né? Eu posso pegar um gancho que na época até, quando tava, a Legacy vocês estavam constituindo, eles tinham saído do Santander, até uma pergunta aqui que a gente tinha num bate-papo meio ali, eu não conhecia o Guerra, enfim, estou conhecendo o Guerra hoje, inclusive a registro aqui, então eu conheço o histórico do cara. Mas uma pergunta que o mercado sempre fazia assim, poxa, como é que... A gente perguntou para outros caras aqui também, né? Essa coisa de você sair de tesoureiro, né? Da uma posição de tesouraria para um asset, né? E a tesouraria do Santander era, né? Eu olhando de fora como, né, buy side ali, apesar de não ser, né, dos juros e câmbio e afins, mas eu sempre vi a tesouraria do Santander muito ativa, né, cara? Tinha sempre, né, o que a gente chama, né, rotacionava muito rápido, trocava de posição muito rápido. Enfim, você tinha o teu book possibilitava isso, né? Você aumentar e reduzir muito rápido. Nessa posição de gestor, quais foram os principais desafios do Guerra nessa nova postura? Assim? Que na verdade, a diferença principal é que a gente sai do mundo de um cotista, né? Que era o próprio banco, o capital do banco, né? Verdade. Num mundo que o capital do banco hoje, o regulatório, né? A atividade de tesouraria consome muito capital no banco, né? E o banco tem a tendência de buscar atividade com recorrência, né? Com menos volatilidade, né? Então, uma atividade como a tesouraria gera mais volatilidade, então consome mais capital do banco, né? Então, tem uma competição interna dentro do banco por capital, né? Então, era natural o banco ter menos atividade de tesouraria ao longo do tempo, mais atividade de clientes, né? Mais atividade de crédito, né? Então, era meio natural, em algum momento, fazer essa transição, né? Então, a gente sai do mundo que era o mundo de um cotista, né? Do banco, para um mundo com milhares de cotistas, né? Que a gente tem atualmente. O que a gente fazia, o que a gente faz é exatamente a mesma coisa, né? A gente busca, dentro da nossa estratégia, ser de fato, né, uma casa macro, né? Com uma cobertura geográfica expandida, com uma cobertura por produto, também por classe de ativo também expandida e com estratégia com diferentes horizontes de investimento, né? Então, a gente sempre fez dessa forma. Então, para certificar que você fazer isso num banco diferente, poderia ser diferente de fazer numa asset, né? A gente trouxe alguns profissionais também que já estavam na indústria de asset para combinar com o nosso core do time que já vinha da tesouraria trabalhando junto há muito tempo, né? Sempre comento, né? Nosso principal ativo é que as pessoas trabalham, né? A gente tem uma cultura bem solidificada, pessoas que trabalham junto há muito tempo juntas, passando por diversas situações, né? Diversos cenários, se conhecemos bastante, né? E aí ao longo desse tempo, vamos adicionando pessoas que já tinham experiência na indústria de assets, né? E já adaptadas e também nos ajudando, né, nessa transição. E a gente tem também o nosso CEO, o Duda, né, que toca toda essa parte de comercial, operacional, gestão de risco, já toda regulatória, né,
com todo o foco, já com uma bagagem muito grande, já tinha passado em outras ACs, com bastante experiência, para nos dar tranquilidade, a gente continuar fazendo a coisa que a gente sempre fez bem, né? Que era estar concentrado na mesa, no dia a dia, né? Da gestão, da discussão dos cenários, das oportunidades, das assimetrias, né? Que estão disponíveis no momento. Então, a vida seguiu naturalmente dessa forma. Boa. Começar a falar de cenário, só aproveitar o gancho aqui do Duda, cara. Mandar um grande abraço, José Eduardo Lousada, um cara que eu admiro demais, um grande zagueiro, diga-se de passagem. Eu não sabia. Um grande zagueiro, é verdade. E, bom, aproveitando aí, cara, um abraço pro Pedro Jobim, Gustavo Pessoa e todo esse time da Legacy que tá fazendo um trabalho excepcional. E agora, através de você aqui no clube, a gente vai saber um pouco a visão deles, a visão da equipe, projeções aí para Mundo Brasil. Deixa eu fazer até o seguinte ponto inicial aqui da resenha, Guerra. Acho que até para privilegiar os membros do clube, né? Muito provavelmente a Legacy vai soltar a sua carta de maio semana que vem, à medida que o mês feche. Eu tô com a carta de abril aqui. Vocês fizeram a análise da posição de vocês, então em primeira mão, Guerra, o que dessas posições aqui vocês mantêm, diminuíram, zeraram ou aumentaram, obviamente aliado com a atualização de cenário de vocês. Na carta de abril, vocês encerram da seguinte maneira: o portfólio segue com posições vendidas em bolsas globais, que deve ter ido muito bem, tomadas em juros e compradas em ouro e petróleo. Guerra, como é que está o seu cenário global e dessas posições aqui, como que vocês mexeram? Então, Daniel, a gente diria que o cenário mudou pouco, né? De forma geral, acho que a direção continua sendo a mesma, né? Como é que a gente está vendo o cenário para dividir um pouco aqui com vocês, né? A gente enxerga que esse ano, né, era um ano que viria para ser um ano de normalização de política monetária, né? Depois de toda a expansão que a gente viu nos últimos anos, depois do Covid, etc., né? Políticas fiscais, creditícias, monetárias, né? De forma a impulsionar a recuperação da economia, né? Só que tudo isso foi feito de forma exagerada, né? Teve uma série de excessos, né? Você manteve os juros aí muito baixos em diversas economias, deixou-se a inflação subir, né? Escapar um pouco das metas, né? Dos diferentes países, né? Então a gente entra esse ano, né? Num cenário muito diferente do que a gente viveu na nossa carreira. Nesses 25 anos, a gente nunca teve um cenário parecido com o que a gente parecia que ia adentrar esse ano, né? Que era um cenário no qual os países emergentes, os países desenvolvidos, né? Estados Unidos, Europa, né? Suíça, Inglaterra, né? Você vê as variáveis macroeconômicas, né? De inflação, né? Tão distante da meta e economias aquecidas com taxa de desemprego muito baixa, né? Aí você começa a se perguntar assim, poxa, esse negócio, né? Desemprego muito baixo, desemprego dos Estados Unidos indo para baixo de 3%, com o salário rodando a 8%, como é que essa inflação vai cair num horizonte relevante de tempo aqui, né? É impossível. Você precisa provocar um aperto significativo das condições financeiras, né? Que aí você pode ser queda do valor dos ativos, né? Dos bondes, da bolsa, de crédito, né? Do câmbio, né? Tudo isso impacta as condições financeiras, né? Então você precisava ter um aperto muito grande de condições financeiras para esse ano para você conseguir trazer a inflação para a meta. Porque se você não fizer nada, a inflação continua indo embora, vai ganhando vida própria, né? Ela escapa. E depois a gente sabe que no Brasil, como brasileiro, né? E por fazer país emergente por muito tempo, a gente sabe quão custoso é você trazer uma inflação para a meta, né? O Brasil aqui a gente já viveu recessão com inflação alta, né? Já vivemos crescimento com inflação alta, depressão com inflação alta, né? E é super custoso você trazer. Então a gente começa a ver os países envolvidos com uma cara de país emergente. E nesses meus 25 anos de carreira, eu nunca tinha visto isso. Eu falei, pô, esse negócio aqui, o mercado está acreditando que vai voltar a inflação por efeito base, por passagem do tempo, etc. O famoso this time is different. Mas com a questão do desemprego, né? Qualquer lugar que você vai para os Estados Unidos, sei lá, we are hiring. Nós estamos contratando, né? McDonald's, Amazon, aumentando o salário, Facebook, todas as empresas contratando, né? De forma e pagando o salário para cima, com uma dificuldade enorme de contratação, né? O Covid tirou uma turma grande do mercado de trabalho. Então, você fala assim, essa inflação só vai cair se você provocar o aperto das condições financeiras. O que significa esse aperto das condições financeiras? Os bancos centrais desenvolvidos, eles precisam apertar muito os juros, porque os políticos não vão ajudar na parte fiscal, não vão ajudar na parte creditícia. Então, todo o trabalho fica, né, o bad cop, no caso, fica por parte dos bancos centrais. Então, nesse cenário, né, que você precisa apertar as condições financeiras de forma muito clara, senão a inflação vai sair do controle mais do que já saiu, né, você fala assim, pô, os ativos muito apreciados, então você vai para um cenário, para esse ano, um cenário muito desafiador, né? Um cenário que você, como que vai
retirada de liquidez, aperto de condições financeiras, aumento de juros, como isso vai se transladar para os ativos, né? Então a gente já discutindo isso no final do ano passado, ano que vem vai ser um ano super challenge, né? Super desafiador para a Bolsa, né? Vai ser um ano que quem tiver bonds, com essa inflação comendo solta, aplicada em taxa nominal, vai perder muito dinheiro, né? Crédito vai ter que ser reprecificado, porque as taxas de juros vão subir no mundo inteiro, né? E ainda estamos algo complementar que você citou, né? Que a gente tem posições em commodities. Se investiu muito pouco em commodities nos últimos anos, né? Então tem um problema sério, né? Políticas energéticas que foram abandonadas e mudadas, né? De forma prematura, né? Vamos dizer assim. E que hoje você teve pouco investimento, né? Você tem uma demanda por essas commodities para fazer a transição, né? Esse consumo maior por bens que a gente viu aí durante a pandemia, né? Então você acaba que tem uma demanda aquecida com falta de oferta por inúmeras commodities, né? Então, representando aqui na questão da energia, né? Como a gente está vendo a questão do petróleo, então assim, a gente vê um desbalanceamento, né, de demanda e oferta de commodities por essa falta de investimento e por esse crescimento da demanda, né? Então, mais ou menos as ideias foram essas, né, ao longo desse ano, que você relatou na carta, e elas não mudaram, né? O mercado de commodities continua pegando na veia, super tight, a guerra não acalmou ainda, né? Você tem uma China potencialmente reabrindo na frente que vai ser um drive adicional para consumo de commodities, para uma retomada de atividade. Você vai continuar com essa inflação persistente, porque o desemprego ainda vai cair nos próximos meses, né? Você vai ter uma taxa de emprego mais vai exigir o Banco Central levar o juros. O mercado hoje precifica o Banco Central americano levando a taxa de juros para 3%. A gente acha, a não ser que você tenha um choque exógeno, né? Uma crise, uma outra coisa inesperada, como foi a questão da guerra, o Banco Central vai ter que levar o juro para 4,5%, 5%. Né? Então, assim, é algo que não está precificado. Não tá mesmo. E isso vai provocar uma perda de riqueza no patrimônio das pessoas adicional, que é o quê? Perda nos bonds, né? Perda nos investimentos em treasuries, em bonds, em crédito, né? E vai também provocar perda nas ações, né? Que vão ser reprecificadas. A gente sabe que quando a taxa de juros sobe, o múltiplo das empresas é reprecificado para baixo. Então, nesse sentido, eu acho que tudo isso continua. Então, a nossa orientação continua sendo ter um portfólio para médio prazo mais negativo, no sentido de evitar posições em bonds, né? Ou ficar short nos bonds, como a gente ficou, né? Que é tomado em juros, né? Mostrar que as taxas de juros vão subir. Ficar vendido em bolsas, em países que precisam fazer um aperto monetário significativo, né? A gente acha que os Estados Unidos ainda tem muito para apertar, o México tem um monte para apertar ainda, a inflação também piorando bastante na parte qualitativa. Europa, vivendo ali um cenário claro de estado de inflação, né? Que é essa inflação muito alta, com uma potencial recessão por conta dos efeitos da guerra, né? Você vai ter um PIB muito negativo na Rússia, na Ucrânia, isso vai se transladar com alguns racionamentos na parte de commodities na Europa, que vai puxar o PIB para baixo. Então, tem toda essa dinâmica também. Então, a gente continua inclinado, né, a ficar vendido em bolsa, inclinado a estar tomado em juros, vendido em bonds, short no crédito, na parte internacional, né? Comprado em commodities ainda, apesar de você precisar enfrentar uma desaceleração, o mercado de commodities ainda é muito tight, muito apertado, né? Enfim, então esse é mais ou menos o game plan aqui para nós, aqui para esse semestre, para esse ano. Esse semestre está quase encerrando, eu diria que para esse ano. O que muda de um mês para o outro, né? Você falou, me dá uma palhinha de como vai ser o próximo... Exclusiva. Uma resenha, uma palhinha, como é que vai ser próxima carta, o próximo mês. A gente diminuiu recentemente um pouco a intensidade dessas posições. Que andaram muito. Que andaram bastante, né? Porque a Bolsa caiu, né? A Bolsa Americana já cai cerca de 20%. O juro saiu de 0,5% para 3%, né? Já tem a gente acha que vai mais, né? Mas na medida que o mercado vai andando na direção que a gente imaginava, a simetria é diferente, né? Então a gente gosta sempre de buscar apostas que se errar, a gente perde pouco, se acertar, a gente pode ganhar bastante. Então, à medida que o mercado vai andando a nosso favor, a tendência é ter um pouco menos de posição, né? O petróleo também subiu, está perto das máximas, né? Com muita volatilidade, né? Então, a gente está vendo o mercado, os preços andaram, a simetria não é mais a mesma e a volatilidade está muito alta, porque as pessoas estão perdendo muito dinheiro, está tendo muito resgate de fundos lá fora, de redução de exposição a bonds, etc. Então, a gente acha que continua esse cenário de volatilidade, de redução de risco, né? Então, acho que continua um cenário negativo para os próximos meses, mas, dado que se mexeu, a gente tem uma intensidade um pouco menor no calibre das posições, né? Principalmente na parte internacional, né? Que você destacou. Sim. Deixa eu pegar um gancho aqui. Foi um debate que rolou durante a semana passada, a gente lá na equipe de análise, e aí queria trazer o Guerra para o debate.
Você falou rápido da reabertura de China, né? É meio estranho de falar isso depois de 2 anos, mas enfim. Cara, mas vamos lá. China reacelerando nessa discussão de redução de restrição. Imaginando um cenário hipotético, né? Não sei, mas a gente pode discutir aqui, da guerra chegando a uma conclusão, você acha que o net disso é inflacionário ou não? Inflacionário. É inflacionário? É inflacionário. Você teve destruição aqui você teve destruição, né, na oferta de commodities aqui significativa. Você demora para restabelecer essas conexões, né, da cadeia global, né? Não é trivial você restabelecer. A China, inclusive, é um dos fatores pelo qual eu tenho reduzido um pouco das exposições negativas, porque eu acho que a China pode ser um driver importante para o segundo semestre. Um alívio, né? Pode deixar a gente até um pouco mais positivo à frente. Pelo seguinte, você vai ter um cenário da China equivalente ao que a gente viu meados do ano passado, né? Quando estava vacinação, a China está começando aí, tem uns 50 trials de vacina já na tecnologia mais recente do RMNA, que é mais moderno, né? Que vacina boa, né? Que funciona, né? Vis-a-vis as vacinas que eles têm hoje em dia. Então tem uma série de aprovações de vacinas, tem essa questão da reabertura, né? Vai ter que reabrir mais cedo ou mais tarde. Você tem essa questão de um plano de infraestrutura que está sendo delineado, que também ele não é tão pequeno para ser ignorado, também não é tão grande para ser o que foi em 2015, né? Até porque vai ser espaçado, né? Mas é relevante, né? No mundo que commodities está apertado, né? Então tem essa questão, né? Então você pode ter uma China aí e fazendo estímulo, cortando juros, né? Tentando suportar o mercado de housing novamente. Então tem uma série de... Então acho que a China pode ser a chave daqui para frente, né? Porque e essa chave da China, se a China de fato melhorar, é mais inflação que está por aí, é mais aperto nas commodities, né? Então você bota mais lenha na fogueira nessa questão da necessidade de trabalhar com taxas de juros mais altas à frente e também lenha na fogueira de uma inflação mais persistente e não cadente à frente, né? Então é um pouco como a gente está... É um drive positivo para a inflação, mas ela pode ser não drive tão positivo assim para ativos, né, de americanos, no caso, né, nessa questão. Então, um pouco como a gente está vendo esse tema de China aqui. Acho que vai ser um tema bem importante para o segundo semestre. Tem um risco no curto prazo, como eles adotam a política de Zero Covid Policy, né, que é o quê? Eles não querem... Tem um caso de Covid, você fecha tudo, tranca tudo, né? É uma tremenda loucura, mas é o que é a política que eles estão fazendo e devem manter essa política até outubro, novembro, né, por conta da eleição lá. Então, você tem um risco também da China abrir e ter que fechar novamente daqui a algumas semanas. Então, também não é trivial, né? Não é linear, né? Não é trivial. Você pode, por conta do Covid, você pode abrir, aumentar o número de casos e fechar novamente. Então, só que olhando um pouco mais à frente, passando a questão do Covid, que a gente sabe que acaba passando, né? Que ela é de fato temporária, diferente da questão da inflação, à frente a gente vê que a China, em algum momento, ela vai ser um drive positivo por conta desses estímulos. Mas isso muda o teu cenário de 4,5, 5 lá de inflação lá fora? Você acha que no limite a China reabrindo, reacelerando? Porque assim, né, o petróleo está 110 e a China está fechada. Minério está 130, a China está fechada. Então assim, putz, espera aí, cara. O alumínio já está $3.000 de novo. E a China está fechada. Pô, peraí, se esse cara reabrir, voltar a acelerar, tiver plano de estrutura, por onde é que vai esse negócio? Você acha que o limite, isso é ele isolado, né, perfeitamente? Você acha que a força no net, mesmo que a guerra acabe amanhã, o resultado disso é inflacionário? Vou adicionar. Adicione, por favor, Daniel Cunha. O contraponto mas eu nem aos seus argumentos. Não, para aproveitar, para pegar a resposta dele. O contraponto é ótimo balanço de China. Mas é discussão de recessão nos Estados Unidos. Então, é isso que eu queria chegar. Que é o balanço, né? Porque essas commodities estão balançando isso também. Beleza, então, meu ponto... Perfeito, bom ponto, bem obrigado, colocado. Bruno Lima. Eu ia chegar lá, mas... Então, isso, no limite, no curto prazo, você fala, putz, é inflacionário, pode mexer... Pergunta 1, mexeria no balanço de risco do Fed? Pergunta 2, será que a gente não acelera o ponto onde você começa a destruir demanda? Então, assim, vamos lá. Então, boa pergunta, são várias perguntas numa só, né? Vamos organizar aqui o pensamento. A China, certamente, ela reabrindo, retomando as atividades, né, e voltando a crescer próximo de 5, 5,5, é inflacionário. Ela vai ter uma demanda boçal por commodities, né? Vai pressionar o mercado que já é muito apertado e vai pressionar a inflação no mundo inteiro, né? Ela vai acabar exportando essa inflação para países emergentes e países desenvolvidos. Então, ela coloca mais desafio à frente para os bancos centrais, né? Então, a necessidade da gente trabalhar com juros maiores à frente por conta dessa inflação persistente, ela vai continuar sendo um tema recorrente na nossa visão, né? Aí você comentou recessão nos Estados Unidos, né? A nossa leitura, né, até aqui, é que há um exagero com relação a esse medo no curto prazo de uma recessão imediata, né? A gente ainda vê a economia americana bastante sólida, né? Então, você não vai ser um juros de 3%
Banco Central americano, né, do Fed, Vai sufocar. que vai sufocar e detonar a economia, né? Então a gente acha que está tendo um ajuste natural, se subir o juro, repressifica os ativos, aperta as condições financeiras, o mercado balança, etc e tal, todo mundo fica preocupado, apavorado, quem não estava começa a ficar e coisa e tal. Mas a gente acha que se você pega retail sales americano, né, vendas no varejo, você ainda está crescendo vendas do varejo, né, em termos reais, em termos nominais, né? Você teve uma alta muito grande na pandemia, né, por consumo de bens, e você nunca devolveu essa alta que você teve na pandemia e continua se mantendo nesses níveis e ainda aumentando um pouco na margem. Então, é sinal de uma economia ainda com savings, né, com poupança, gastando, né? Ao mesmo tempo, você pega o mercado de trabalho rodando, né, contratações a 400 mil por mês, né? Onde você vai, placa de contratação e todo o tipo de negócio. Vai mudar o ritmo, né? Não é razoável, não tem como os Estados Unidos gerar 400 mil empregos por mês. Não tem gente para isso. Então, esse negócio vai mudar de ritmo. Em vez de ser 400 mil, vai ser 250, 200 mil. Só que 200 mil, 250 mil ainda faz a taxa de desemprego cair. Ainda mantém o salário pressionado, que ainda mantém a inflação pressionada e a necessidade do Fed puxar os juros. Então, tem muito trabalho para o Fed fazer ainda para ele levar a economia para a recessão. Então, acho que o juros a 3 não vai ser certamente suficiente para jogar a economia em recessão, a não ser que você tenha um choque exógeno, a China não abre, a Europa colapsa, uma coisa que não fora do radar, né? Então, acho que a gente acha que vai ter que ter uma recessão em algum momento, né? É bem provável que essa recessão aconteça no ano que vem, mas não acho que é um fenômeno que vai acontecer de forma imediata agora, né? Então, também é uma das razões pela qual a gente acha que faz sentido você reduzir um pouco a venda de bolsa nesse momento aqui. Ou seja, interessante é que realmente você montou, todo o seu time estruturou, né, um posicionamento de fato de maior aversão a risco para um cenário muito mais desafiador ou negativo para esse primeiro semestre, que está pegando muito na veia, só que exatamente como você falou, como muita coisa já começou a entrar no preço e você conseguiu de fato ter um desempenho muito bom e parece ter uma antessala aí de algum alívio, né, de algum respiro também desse ceticismo, você está ajustando um pouco também o tamanho das suas posições. Acho que a combinação dessas duas coisas, talvez uma China reabrindo e talvez esse medo exagerado de recessão no curto prazo, né? Acho que onde a recessão pode aparecer mais rapidamente é na Europa, né? Porque você tem essa questão das commodities pegando mais na veia, eles estão mais próximos geograficamente da guerra, economicamente também, né? Estão mais vocais então também. Estão mais vulneráveis, né? Então com inflação muito alta. Se você for pegar, né, a inflação na Europa rodando, o PPI na Europa rodando, né, super alto, muito mais alto que o Brasil, né? E com esse problema todo de energia, né? Problema nas commodities, né? E com esse ajuste no balanço no preço dos ativos financeiros, né? O europeu está empobrecendo de forma muito rápida, né? Ele está tomando a inflação na cabeça, ele não consegue brigar pelo salário na mesma magnitude que o americano, até mesmo o brasileiro consegue brigar aqui para aumento de salário, né? Eles têm lá, trabalham com pouco aumento no salário. Por outro lado, o PPI, né, que é a inflação comendo solta, né, comendo a renda deles, né, o custo de vida subindo barbaramente. E aí, quando o cara vai olhar para o patrimônio dele, ele está perdendo dinheiro na bolsa, está perdendo dinheiro nos bonds. Né? Então, o europeu está empobrecendo uma velocidade muito rápida. Isso é uma coisa que nos preocupa bastante. E lá ainda tem um agravante que o Banco Central ainda está atrasado nessa questão de combater a inflação, não está reconhecendo o problema. Então, a coisa pode ser... Quanto mais você demora para ajustar, maior o sofrimento à frente, como a gente já comentou, né? Quanto mais você é leniente com a inflação, depois para você trazer para baixo, você exige muito mais esforço por parte do Banco Central e da população, da economia como um todo, né? Você acha que tem um risco aí não mapeado nos bancos europeus, cara? De uma crisezinha de crédito, assim, meio passando assim, meio... Tem que observar. Um risco de cauda, assim. Toda recessão muito aguda, ela acaba batendo no balanço dos bancos. Surgem as baleias depois, você acaba batendo, você tem que acompanhar bem de perto essa velocidade, né, de piora, né, na economia europeia, né? E como isso pode transladar para os ativos financeiros, né? Boa. A gente está vendido em bolsa europeia, então a gente acha que é um lugar que não dá para estar investindo nesse momento ainda. Boa. Bacana. Esse papo todo aqui que a gente está tendo só me fez até ressaltar uma parceria exclusiva que a Exame tem com a Gavco, que acredito que o Felipe Guerra conhece muito bem. Sim. É uma consultora super renomada global, com uma expertise muito particular até em China e em Ásia, né? E a Exame Gavco tem uma parceria, vou colocar o link aqui no vídeo, para relatórios traduzidos para os membros do clube, para os assinantes da Exame, para acompanhar de perto mais esse cenário global. E a Gavco aqui tem muito essa abordagem, quase que essa história de que toda grande crise, você falou, né? Tem que acompanhar, porque a gente às vezes nunca sabe. Ele fala que é tipo pescar de dinamite.
cada estouro de crise é uma dinamite que estoura no oceano. Primeiro brotam os peixes pequenos, né, que morrem ali com a explosão, e depois de um tempo, às vezes dias, é que vem realmente os peixes maiores. O que ele fala é a baleia que sobra. Talvez possa ser aí bancos, principalmente na periferia da zona do euro, que a gente viveu esse filme lá atrás, em 2011, 2013. Mas, Guerra, agora trazer essa discussão para Brasil. Opa! Eu vou provocar aqui para a gente ter a sua exclusiva da visão e posicionamento da Legacy aqui para os membros do clube. A carta de abril termina com os seguintes posicionamentos ou visões aqui para a parte local. No Brasil, mantemos a posição comprada em inflação implícita curta, posição comprada em inclinação de juros e aumentamos o peso em estatais, especificamente Petrobras e Banco do Brasil, tendo em vista que os preços desses ativos não parecem refletir em nossa avaliação a distribuição de probabilidades de resultados eleitorais que julgamos mais provável. Por partes, Guerra, sua visão de inflação aqui no Brasil, o que o Jobim está lá atualizando o cenário para crescimento e inflação aqui no Brasil para esse ano e para o próximo, e como que a Selic balanceia isso? Bom, vamos lá. Tem vários temas aqui para o Brasil, né? Agora entramos no principal. Eleição, agora o jogo... Tem muitos temas aqui. Não, com relação ao cenário de Brasil, né, o cenário macro, a gente trabalhou, né? Eu diria que a gente tinha no começo do ano já a inflação mais alta do mercado. E mesmo assim erramos uma barbaridade. Né? A gente tinha... Erraram para baixo. Eu vou até me recordar aqui, mas a inflação de 5,5, 6 e a inflação vai ser 9, 10. É, né? Verdade, então, por baixo. Né? A probabilidade de a gente ter uma inflação acima de 10... Tudo bem que estourou uma guerra também no meio do caminho, mas enfim. Mas teve essa pressão inflacionária aqui no Brasil. Né? E o crescimento a gente estava mais cético, mais preocupado, né? Por conta do incremento de juros, etc., né? Pelo efeito que isso teria na economia um pouco desorganizada, né? Vários temas acontecendo no Brasil de certa forma, atabalhoada e tudo. Mas, de certa forma, a economia está bem, né? Você pega assim, a gente tem sendo surpreendido positivamente. A gente agora tem um PIB para esse ano que chegou a ser 0, né? Um PIB de 1,8 para esse ano. Caramba! Né? E uma inflação aí de 9,5, 10, com viés de alta, né? Então, mais ou menos é o cenário que a gente vem navegando. Por conta dessa conjuntura global que a gente conversou aqui, a gente acha prudente manter posições compradas em inflação. Pode ser não ser só no Brasil, né? Você pode ter inflação comprada no México, inflação comprada nos Estados Unidos, na Europa. Acho que se você errar, eu acho que você vai errar pouco, né? Pelo menos no curto prazo, né? E se você acertar, você ainda pode acertar, pegar bastante tailwind, bastante vento a favor, né? Nas posições de inflação, né? Acho que a inflação está aí, persistente, né? Demorando para cair. Então, já está entrincheirada na economia, né? E para você combater, como a gente já discutimos aqui você tem que fazer um esforço muito grande. Então, a gente acha que a inflação continua trabalhando alto no curto prazo. Tem pouca visibilidade como vai ser a inflação de 2024, 2025 e tal. Então, a gente está focando muito as apostas de inflação no curtíssimo prazo por conta desse cenário de inflação persistente, a despeito da alta de juros. E também, a alta que foi feita de juros até agora, ela vai ter seu efeito ao longo dos próximos meses, né? Então, você não tem um lag, né? Uma defasagem de política monetária, né? O Brasil subiu o juro muito rápido, né? De 2 para 13, né? Praticamente 13. Né? São 11% de aumento na taxa base. Né? E isso tem efeito, né? Defasado para se transladar para a economia e para a inflação. Né? Então, a gente acha que o Brasil hoje, o ajuste de juros está feito no Brasil, diferente dos Estados Unidos, como a gente comentou, da Europa, né? Já está mais avançado no ciclo. Então, acho que tem um juro real já significativamente alto, que vai fazer com que a inflação caia lentamente. A gente não acredita que a inflação vai despencar, né? Porque você pegar o passado, sempre que o Brasil teve inflação muito grande, né? Inflação de 10, 12. A inflação nunca vem para 4 no ano. Nunca tem uma desinflação de 6 pontos percentuais, 7 pontos percentuais. Isso nunca aconteceu. E eu acho que é razoável se a inflação esse ano for próxima de 9. Ano que vem você vai ter uma inflação ali 6. A nossa projeção está ao redor de 5, mas diria como no faro do trade, da gestão, eu diria que é mais para 6 do que para 4. E o ajuste fino da Selic de vocês está parando aonde nesse ciclo? Acho que o Banco Central já poderia ter parado, inclusive. Porque eu acho que o juro real já está muito alto, né? Ele está tentando combater... Agora é comprar o tempo para fazer efeito. Ele está tentando ganhar um tempo, combater os efeitos secundários, segurar um pouco a expectativa. Mas eu acho que já passou do ponto, já. Acho que já deveria ter interrompido. Acho que o juro real já é bastante significativo. Né? A gente já escreveu um pouco sobre isso também aí, algumas vezes. Mas dá mais 50, mais 25, não vai mudar qual vai ser a inflação do ano que vem, em hipótese nenhuma, né? Então, acho que
A questão agora muito mais aqui é o Banco Central buscar uma persistência, né? Manter a manutenção dos juros, persistência. A gente não acredita no corte de Selic tão cedo, né? Porque a inflação ela vai desinflacionar, mas vai desinflacionar mais lentamente. Então, exige uma paciência do Banco Central, uma persistência, né? Com relação a esse assunto. Então, a gente acha que faz mais uma ou não faz, é mais ou menos por aí, né? Para no 12,75, leva para 13,25, é mais ou menos o cenário que a gente vem trabalhando, né? E o mercado hoje aprecia com um monte de queda, né? Então, o mercado fala que ele tem que subir mais e depois cortar para caramba. Não faz sentido. Então, não faz sentido você subir para depois cortar, ou, né? Parece que ele deveria parar por aí e manter o juro onde está por algum tempo. Daí é que vem essa posição de inclinação da curva? A gente, na verdade, tem dificuldade, né? Quando a inflação é muito, muito alta e persistente, aplicar juros é muito cedo, né? O juro já foi ajustado. Então, você também tomar juros também é complicado. Então, a gente falou, vamos olhar o que aconteceu nos últimos ciclos, né? Pegamos lá 8 ciclos, né? Toda vez que o Banco Central ele anuncia, parei, hoje é a última, a curva estipa em todos os ciclos, né? Então, vocês soltaram alguma carta ou nota? A gente colocou há 2, 3 casas atrás, a gente colocou um gráfico colocar aqui no vídeo também. Então, a gente entende que a curva está muito invertida, né? Os juros longos muito abaixo da taxa base, né? Embutindo um ciclo de queda significativo ali no ano que vem. Interessante. E a gente acha que a inflação é persistente e o Banco Central está na iminência de parar, né? E isso alguma hora vai ter que se ajustar e trabalhar um pouco mais flat. Acho que o próximo recado do Banco Central, inclusive, vai ser na direção, vou manter os juros parados por muito tempo e tal, que é o que faz sentido, né? Então, acho que é bom senso, né? Então, acho que no final, acho que é um pouco o que vai acabar acontecendo como aconteceu em outros ciclos. Então, quando a gente, olhando hoje a curva de juros, a gente fica com vontade nem de aplicar, nem de tomar. E quando a gente olha ciclos passados, a gente sabe que quando ele para, a curva empina. E, em geral, então e como está com muito preço, já precificado uma inversão muito grande, a gente acha que cabe, mirando uma posição daqui até o dia que ele resolver parar, né? Que provavelmente vai a próxima reunião, vale construir uma posição, né? Continuar construindo uma posição nesse sentido. Então é mais ou menos como a gente está trabalhando essa parte de juros no Brasil. Interessante. Eu tenho uma curiosidade, aproveitar aqui para explorar com você. Essa posição de inflação implícita para curtíssimo prazo. Como é que vocês entendem o balanço de risco de alguma intervenção? Seja via estatal, obviamente estamos falando aqui de Petrobras, ou seja via fiscal, e na semana que nós estamos no ar aqui, última semana de maio, já tem pauta no Congresso com a limitação do ICMS para combustíveis, energia elétrica, que está percorrendo no Congresso, que nas contas nossas do banco tem um potencial de tirar da inflação até 140 bases. Como é que vocês estão avaliando esse equilíbrio, né? A inflação realmente, o cenário que você descreveu aqui, com muita convicção, ela está mais pressionada. O problema é que, politicamente, ainda mais em ano de eleição, você tem alguns instrumentos que no curtíssimo prazo você consegue dar uma canetada, uma baixada na inflação e pode acabar machucando a posição. Como é que vocês estão avaliando esses riscos lá? Não, como é que a gente vê, né? A inflação está muito persistente, muito disseminada, né? A difusão é altíssima. Ela está quase em todos os itens. Núcleos. Né? Quase todos os itens do IPCA, componente do IPCA, eles estão subindo de preço, né? Então, não é você mexer 1 ou 2 itens que você vai quebrar a espinha dorsal da inflação. Né? E se você lembrar, né, a gente também fez essas contas lá atrás, o nosso ministro Paulo Guedes, ele reduziu o IPI. Daria uma queda na inflação, etc. E tal. Se você for ver o que aconteceu ex-post, né, depois dele ter cortado com os preços, isso virou margem das empresas. Não teve nada de queda. Né? Inclusive, os preços continuaram subindo. Tanto que a difusão continua subindo, né? Continua aumentando. Então, você ex-ante acreditar que você vai ter todo esse efeito, etc., tem que passar no Congresso. Né? Hoje já saiu notícia, inclusive você comentou de 140 bases, mas hoje, pelo que eu acompanhei, já tiraram 2 setores, né? O setor de telecomunicações, o setor de saneamento. Passivo ainda de judicialização dos governadores. Não, você já tirou 2 setores, né? Eram 4 setores essenciais, né? Eram 4 setores essenciais, já tirou 2, agora vamos brigar em energia e combustível, então já dropou um pedaço. Então agora vamos ver como é que ficam esses 2, aí a alíquota da vez o limite não seja 17, é 20 e pouco, faz escalonado, aí, ou então não dá tempo, porque você tem aí no meio do ano a questão do recesso parlamentar, né? Então o Congresso para, no segundo semestre não tem nada, porque você não pode fazer nada. O efeito no ano já começa... Você não pode fazer nada no segundo semestre, o presidente não pode sancionar, porque afeta a questão da lei eleitoral. Então, eu acho que é um jogo aí que você, ex-ante, tem que esperar para ver o que vai acontecer e depois você ajusta, né? Acho que não é uma... E esse ponto de margem da empresa até é interessante, dando 2 centavos aqui. Se você pegar os resultados do primeiro TRI, né? A gente estava fazendo levantamento. A receita cresce... grosso modo, grandes números lá, 25% raw
E o EBITDA, né, que é vamos lá, o lucro operacional das empresas ali, cresce 12 com 13. Então, naturalmente, você já está com essa... as empresas já estão apanhando, né, estão absorvendo ali uma compressão de margem dado aumento de custo. Então, assim, é um ponto importante à luz do que a gente está vendo agora. E a inflação não caiu por conta disso, né? Virou tudo repasse, virou tudo recomposição de margem, no caso, né? Então, de certa forma, acho que vai acabar acontecendo a mesma coisa. Não sei se, provavelmente não é tudo, mas um pedaço disso vira recomposição, um pedaço disso vira negociação no Congresso. Aí quando você vai ver, o efeito o que piora todo mês, aí a gente vê piorando na dinâmica. Então, acho que a simetria ainda continua sendo para cima, essa é a verdade. Interessante. E tem um outro evento aqui para esse ano bastante relevante, que é a eleição, e que você ainda está enxergando também assimetria no que o mercado está precificando para a eleição de 2022. Tanto que você, entre outros argumentos, está aumentando o Petrobras e Banco do Brasil. Essa posição continua, e se você pudesse elaborar um pouco mais, o que é essa assimetria que você está enxergando? Ou seja, o mercado ainda não está precificando de maneira mais equilibrada a eleição de acordo com a distribuição de probabilidades que vocês têm na Legacy. Então, o que a gente acredita, né? Depois a gente passa para a questão dos ativos, do preço dos ativos. A gente acredita que o mercado precifica, de certa forma, olhando principalmente as estatais, né? É mais fácil você fazer essa referência, né? Porque os outros ativos mudaram muito de patamar por conta da inflação, por causa do câmbio global, né? Do dólar, etc. Então, acho que a estatal ali ela é um pouco mais pura para você tentar fazer essa conta, né? E o que a gente vê para o cenário, né? Primeiramente, a gente acha que vai ser muito mais disputado, vai ser muito mais batalhada essa eleição do que o que está precificado. O mercado parece apressar uma vitória, né, uma volta do PT ao governo com a figura do ex-presidente Lula, né? E na nossa visão, a eleição nem foi ativada ainda, o eleitorado está totalmente desativado, né? E o que vai decidir essa eleição à frente vai ser o patamar de rejeição, né? E tem um candidato, né, que é o presidente, que está o tempo todo aí com a rejeição em alta, porque está o tempo todo na mídia, aparecendo, e tem o outro que está jogando parado, né, que ainda não está sendo batido, né, no cenário de eleição. Então, acho que a tendência é que essa rejeição da esquerda ela aumente, e aí fica uma coisa muito mais emparelhada. É muito difícil dizer quem vai ganhar, qual que vai ser muito o outcome final. Acho também, que é muito cedo, tem muita coisa para acontecer, né? Se você pegar as últimas eleições, né? É. Nem se fala. Teve facada, teve queda de avião. Quem em maio tentou cravar o vencedor errou. Teve muita coisa, né? Eu ainda também vou falar uma outra coisa aqui, né? Que a gente tem discutido internamente. Eu não descarto o Lula desistir de participar dessa eleição ainda. Esse é um cenário cauda. Eu não descarto. Acho que tem uma probabilidade aí que não é desprezível, porque até agora você não viu, né, o Lula na rua, né? E as poucas coisas que a gente acabou aparecendo, ele foi meio rejeitado, né? Teve muita barulho em cima das poucas aparições que ele teve, né? Então eu não sei como é que isso vai se transladar. E se você pega uma economia que está melhorando, né, crescendo 2% esse ano, o emprego melhorando, né? Inflação fazendo platô aí, mas ainda muito alta, ainda machucando, né? Que eu acho que é o principal desafio do presidente atual é a questão da inflação, né? Eu acho que você tem uma dinâmica que pode ser que o candidato da situação começa a pegar uma certa engrenagem. O que até o que é sazonal, a gente percebe na reeleição de outros ex-presidentes do Brasil, a sazonalidade é favorável a partir de agora. Né? Então, até julho, né? Esse negócio tem que se definir até o final de julho. Eu acho que a probabilidade de uma desistência do Lula, ela existe, ela é significativa, né? É não zero, é não nula, vamos dizer assim. Então... Interessante para discussão. Mas e aí, a terceira via surge, vinga, ou acho que vai ser chamada terceira via? Vai ser o Porsche, provavelmente, né? Vai ser lá novamente vai ser um indicado ali pelo Partido dos Trabalhadores, né? Para substituir, se isso acontecer, né? Esse cenário, é um certo cenário de cauda, né? Enfim, mas voltando aqui para vaca fria, né? Para a questão dos ativos, e hoje o mercado, quando você olha o preço dos ativos, né? Você pegar aqui a Petrobras e Banco do Brasil, né? Como exemplo, né? O Banco do Brasil, ele negocia preços, né, múltiplos parecidos com o que negociava ali em 2015, né, na época da Dilma, né, quando o banco não tinha capital, né? A gente estava discutindo ali se os bondes iam ficar solventes ou não, né? E o banco tinha condições de inadimplência, carteira de crédito, condições muito piores que as condições de hoje. Hoje a gente pega um banco que tá dando lucro, né, um dividendo rodando na casa de 15%, com um múltiplo daquela época, com Basileia muito folgado, né? Que é a Basileia? É a capacidade do banco continuar crescendo, emprestando, né? Sobra de capital, né? Então o banco saiu de uma situação de falta de capital, quase beirando uma insolvência, para uma situação que ele está ganhando dinheiro, está remunerando o acionista, tanto o governo como os acionistas minoritários, né?
pagando dividendos, crescendo, né? Ele hoje tem uma inadimplência menor que o Bradesco e Itaú, né? Tem uma provisão, né, para perdas maior que o Bradesco e Itaú, tem um ROE, né, um retorno on equity, né, convergindo para patamares de Bradesco e Itaú, né? E ele negocia no mesmo múltiplo, ele estava quebrado na época da Dilma. Então, assim, parece que o mercado falando assim, o PT vai voltar e vai destruir o banco novamente, né? Então, a gente acha que não está dado que o PT vai voltar. Então, assim, parece que o mercado precisa se ajustar para uma situação mais 50-50. E o mesmo fenômeno está acontecendo na Petrobras. A Petrobras, ela hoje trade com mega desconto com relação às petrolíferas internacionais, né? Mais barata que as russas, no meio dessa confusão toda, né? Pagando um dividendo da ordem de 55% ao ano, né? Então, a gente acha que é um negócio que está também precificando a volta do PT, que ele vai entrar, vai pegar toda essa geração de caixa da empresa e vai transformar em gastos supérfluos, vai detonar esse caixa todo que é gerado pela empresa e vai mudar o corpo de funcionários da empresa, a diretoria, etc. E vai levar a empresa de novo para aquela situação do passado, né? E não é tão fácil fazer isso, né? Você precisa mudar a lei das estatais, você precisa mexer no estatuto da empresa. Mesmo que ele ganhasse, ainda tem um certo tempo, né? Um hard time ali para você fazer toda essa confusão na Petrobras, né? Enquanto isso, ela está pagando só 55% de dividendo ao ano. Então, assim, parece também que tem uma simetria grande ainda com relação a, pelo menos, precificar um 50-50 na eleição, né? Uma chance de 50% da eleição ser mais brigada, né? Como a gente acha que a ativação do eleitorado ainda vai acontecer, né? Isso é muito importante, né? As coisas, as cartas ainda vão se ajustar e vão ser distribuídas de forma mais clara. A gente acha que, além de ser 50-50 essa briga, tem uma leve tendência do incumbente, né? No caso do Bolsonaro, se reeleger, na nossa visão. Mas não é uma probabilidade tão alta, com tanta clareza, etc. Não queremos nem apostar nisso, né? Que o Bolsonaro vai ganhar ou que é mais a questão de assimetria mesmo. Mas a questão de assimetria. Está precificando um cenário de caos de PT voltando e destruindo as estatais, né? Então a gente acha que mesmo que volte, parece que está embutido nos preços que o PT voltou. Mesmo que volte, parece ter pouco a perder. Parece e aí vem a tem uma simetria novamente. Né? Desculpa se eu estou abusando de você de equity, que eu sei que não é expertise, mas é que também tem a ver com o cenário eleitoral, que a sua exposição está muito interessante, é para a questão da Sabesp, que volta e meia também está rolando aqui na mesa como um play de uma estatal, no caso não federal, regional, aqui de São Paulo. Dá para se aplicar, se translada também essas discussões de Petrobras? A gente também tem posição em Sabesp também, interessante. Bem colocado por você. É a mesma simetria, né? A gente acha que o Tarcísio vai estar bem forte aqui para a eleição. Acho que ele é francamente o favorito aqui em São Paulo. E tem uma agenda mais orientada para a privatização da Sabesp, né? Ele vai puxar voto para o Bolsonaro vai puxar voto para ele. Acho que tem uma dobradinha aí positiva para essa chapa, né? Para essas duas chapas para a eleição. E eu acho que ele vai estar muito associado com a questão da privatização da empresa, né? Aumenta muito a probabilidade dele ganhando a Sabesp ser privatizada, né? E aí a simetria é enorme, né? E diria que, caso não seja privatizada, é mais ou menos o que a gente está vendo nos preços aí, mais ou menos tem pouco para cair, né? E tem muito para subir, caso esse cenário se materialize, né? Temos que acompanhar as pesquisas, a eleição está começando, está longe, etc. Mas acho que tem uma simetria interessante também. É a mesma lógica que a gente para o federal, acho que é a mesma lógica aí para o estadual também. Com a Sabesp, e vocês também têm, né? Também temos uma exposição menor, né? É um papel com liquidez menor também, verdade, né? Verdade. Então a gente ajustando pelo risco, etc. E faz sentido ter um tamanho menor nesse momento. E vamos vendo as pesquisas, né? Na medida que a coisa vai desenrolando, vai indo a favor, a gente vai vendo. Por acaso, essa última semana de maio... Em maio, esses papéis que você citou também estão indo muito bem. E nessa última semana de maio, né? Já começaram realmente arrancando, cantando pneus. Hoje, Petrobras, Banco do Brasil, subiram 4%. Cantando pneu. Amanhã, a Petrobras paga 12% de dividendo para quem dormiu comprado hoje. Só isso. Ação, né? É isso que eu queria explorar. Até contextualiza o... isso que eu amanhã é dia 24 de maio. Amanhã é dia 24, né? Hoje. Que estamos indo ao ar. Guerra, assim, realmente é o que a gente... Muito interessante pegar essa atualização de posicionamento de vocês. Uma posição que para quem acompanha as cartas da Legacy, que aliás eu indico muito, porque não só as cartas de lâminas e posicionamentos de fundo, tem também esses... Não sei se vocês têm algum nome lá, de estudos especiais, como vocês falaram da Selic, como vocês falaram da inclinação da curva, né? O qual já dá para parar a Selic, né? A gente acompanha bem. Fica aqui o convite para acompanhar de fato o material de vocês. Às vezes muitas pessoas veem como é que eu acompanho o mercado, notícias, jornais, falam, cara, já tem muita gestora muito boa
compartilhando os raciocínios, as teses, e vale a pena acompanhar cartas de gestores, a Legacy é um deles. 25 anos de mercado, Guerra. Os últimos 5 dedicados para esse projeto excepcional que é a Legacy, já com 23 bi. Cara, uma performance assim que realmente merece aplausos, muito trabalho de vocês, mas talvez já teve algum momento nesses 25 anos de carreira, 5 anos de Legacy, que algo não deu certo. Algo deu ruim. É o momento que a gente chama aqui, cara. O momento deu ruim, que a gente pede aqui nesse clima de resenha para os gestores compartilharem com a gente. Cara, aquele momento que você investiu o seu tempo, o seu time, você entrou grande com convicção e deu completamente errado, custou dinheiro, assim, foi muito ruim. Foi pro golfe lá, jogou o taco lá no outro. Jogou a bola no lago, mas ficou um aprendizado, assim, algo te vem na sua cabeça, algo recente, ou no passado eu acho que mais no passado, na deu Legacy, muito os errado. mais emblemáticos, né, obviamente tiveram muitas coisas que deram errado, muitas que deram certo também, né, faz parte do nosso job, né, essa acertar e errar, né, tem que saber conviver com isso. Mas vamos falar 2 exemplos, né? Assim, eu acho que você pegar, né? A gente pegou a crise de 2008, né? No começo da crise ali, em setembro. Eu tinha um book de volatilidade, né? Enorme, short. grande, né? E a gente estava com posições, né? Apostando no range de juros no Brasil, etc. Na época, né? Vendido em vol de juros, né? Apostando que os juros ficariam no intervalo. E aí você teve aquela questão toda de quebrar os bancos, limite de alta no pré, e aquela promoção toda e tal. Eu ainda trabalhava no banco ainda, né? Então exigiu muita raça para manejar essas posições, muita adrenalina, noites não dormidas. Meu irmão, e um pouco de fé também, cara. Noites não dormidas, né? E muita dedicação, né? Mas acabamos virando o jogo também, mais à frente. Mas foi foi um episódio assim que marcante. Aí um outro que também sempre comento, né? Quando as pessoas me perguntam, a gente uma vez montou uma posição, tesouraria, né? Não era nem a minha área, mas na verdade depois eu assumi tudo lá na parte de trading do banco. Meio que herdei uma posição grande, né? A gente comprado uma posição grande de inflação no 2010, né? Uhum. E foi realmente dramático, porque tiveram uma sequência ali de 3 GPMs negativos, 3 IPCAs negativos, etc. E a gente todo dia ficava ali olhando se o tomate tinha caído ou subido de preço, né? Preço do pãozinho. Então a gente acordava, a primeira coisa não interessava se a coleta. A gente, né, não interessava se lá fora tava piorando, melhorando, se o S&P tava subindo ou caindo, o dólar. Só interessava o preço do tomate, a coleta de alimentos, como é que tá. Choveu, não choveu, alagou. Então foi uma coisa ali que, né, na época a gente tinha uma certa concentração, né, nesse risco. E foi um aprendizado, né? Porque é um negócio que você depende ali, né, de condições climáticas ali, né? E dependendo do duration que você tá ali, não tem tanta saída, não tem tanta liquidez ali. Tem que manejar, tem que fazer, né, a gestão, né? Quando tem esse tipo de situação. Mas enfim, foram 2 situações emblemáticas aí. E quase que seguidas, assim, né, cara? Você mal se recuperou ali do 2008, já veio... mas o mercado no Brasil. Você não tem graça, né, cara? Aí o minuto que sobra, vamos jogar golfe, né? Tá certo. Tem que estar casca. Eu até perguntar, o momento deu bom, mas, cara, esse ano já entra pro hall, né? Assim, vocês estão muito bem, pegaram muito na veia, assim, principalmente o cenário global e as implícitas curtas aqui no Brasil, né? Deu bom, teve muita coisa, né, que a gente acertou ao longo do caminho, aí teve vários trades espetaculares aí de inflação, né, 2015. Aliás, a própria eleição de 2018 também vocês foram muito bem. A eleição de 2018, a gente pegou muito bem, a inflação de 2015, aquela piora de Brasil, foi um trade espetacular. A inflação desse ano, né, do ano passado. Essa foi na veia. Ano passado a gente pecou, né, porque ano passado a gente montou a posição e desmontamos muito cedo, né. Esse ano a gente teve um pouco mais de paciência de manter um pouco mais a posição. Formou bem, né, acho que foi um acerto. Um acerto que eu acho que vale de falar aqui, acho que a gente pegou muito bem a pandemia, né? A pós-pandemia, a gente acompanhou muito de perto, né? A questão da... A gente tinha o nosso cockpit lá. Porque esse já foi o momento deu ruim de muito gestor que passou aqui. A gente teve um cockpit, um acompanhamento muito bom, né, pela equipe do Jobim, equipe de economia, com relação ao desenvolvimento da pandemia, né? A evolução dos casos, né? As mortes, a vacina. E eu diria que a gente conseguiu quase que, né? Quase que acertar a data e hora da vacina, né? E a gente estava super carregado nas posições otimistas, né? E comprado, e nosso portfólio se beneficiou da pandemia, né? Por estar investido em tecnologia, estar investido em
ferramentas de produtividade, como cloud, estamos investindo em mídia social, né? Parte de meio de pagamento, que, né, basicamente tudo migrou para pagamento digital, né? Parte de biotech também, a gente pegou muito bem essa empresas que se beneficiaram dessa quantidade de demanda por teste, de vacinas, né? Desenvolvimento de novas tecnologias. Então, tudo isso a gente tinha no portfólio se beneficia muito bem na pernada entre a pandemia e até chegar a vacina. E depois na vacina a gente conseguiu pegar muito bem o time da vacina e tá com um portfólio bem procíclico, né? No sentido de estar comprado em commodities, comprado em bolsa aqui no Brasil, comprado em bolsa na Europa. Então, acho que isso foi um acerto legal, porque foi um ambiente super desafiador, exigiu um estudo completo na área, que na nossa área de atuação, né? Que é a área de saúde, né? E no final, acho que a gente conseguiu cumprir bem a transição do portfólio, né? Tá comprado em tecnologia, depois tá comprado em coisas cíclicas, commodities. A gente navegou muito bem essa área da pandemia, né? Então, acho que foi um episódio legal aí da nossa carreira aí. Pô, excepcional. Excepcional. Espetacular, eu diria, né? Fenomenal. E o cara, a gente faz a brincadeira aqui com gestores que passam, enfim. Até a gente tava falando aqui um pouco no cafezinho, né? De falar se podia ser uma ação, não sei mais, uma ação. Ele já falou as ações. Pro quadro de medalhas? Pro quadro de medalhas. Bom ponto. Pô, deixa eu só perguntar. Esquecendo? Não, pior que eu tava esquecendo. Eu sabia que não, tava porque o do Guerra vai ser interessante, até porque ele já entrou muito aqui no mundo de equity, que vai ser legal explorar realmente o quadro de medalhas, porque eu sei que ele não é um gestor de equity, então fica aqui a curiosidade. E vai que, né? Vai muito surge, bem, vai que surpreende muito gestor, bote muito gestor de equity no chinelo aqui no quadro de medalhas do clube. Já pensou? Mas antes disso, cara, a gente é muito cobrado aqui por dicas de série. Você costuma, cara? Entre um golfe e outro ali. Não sou muito de assistir televisão, mas tem algumas coisas interessantes agora, né? Deixa uma dica de série aqui pra gente no clube. Deixa duas, então. Vai, agora vai. Eu vou deixar um Tem episódio... uma de golfe. Não, eu vou deixar... eu vou deixar... É. Acho que o último episódio dessa segunda... Como é que fala, né? O último episódio da segunda temporada da Fórmula 1 do ano passado. Tá muito legal. Eu já pularia pro último, eu só assisti o último, mas... Já fica a dica aí, galera. Tá Perde tempo não, vai pro último. Já vai pro último já, e pra mim foi suficiente, que tempo é dinheiro, né? Exatamente. E acho que também o seriado da história do Will Work também é bem legal. We Crashed. We Crashed. Eu acho que também também é bem bacana, vale a pena Essa eu quero ver. investir um tempo. Vale a pena. Boa. Fechado. Guerra, se você sentiu a vontade de participar aqui do quadro de medalhas do clube, é uma ação na bolsa para os próximos 3 meses, desempenho relativo ao Ibovespa. E aí a gente vai fazendo o nosso rankingzinho aqui do clube, que já tá ficando bem legal. Um dia a gente vai chamar... Tem que ser ação local? Ação da bolsa. Por isso que eu sei que é um pouco ingrato. Aliás, olha só. Não, pode ser local, mas mas para quem é gestor de equities... Não. Para quem é gestor de equities, é uma brincadeira que a gente já sabe que é ingrata. Porque o papel do gestor é fazer o balanço, é fazer a composição do portfólio, construir o portfólio. Lógico. E aqui a gente pede um papel para 3 meses. Óbvio que o caráter aqui é brincadeira. E aí, então, para isso, fica na Bolsa Brasil. Se você quiser entrar na brincadeira, você falou muito bem de estatais, deixa o seu papelzinho aqui na mesa central do clube do episódio 30. Parênteses, o Daniel... Sobrenome? Daniel... Leichenring. Ele deixou... Ele não deixou equity, ele deixou... Foi juros, né? Foi tomado... Bom ponto. Juros, sei lá... Ele deixou dólar contra uma cesta de moedas aqui. Mas ele brincou. Ele não consegue entrar no ranking. Entra no ranking aqui. Entra na chuva pra se molhar. Vamos lá. Deixa aqui o seu papelzinho no episódio 30. Um episódio histórico, um episódio festivo. Eu vou colocar aqui um exemplo que a gente já falou. Eu vou colocar o Banco do Brasil, né? Aulas nunca entrou. O banco tá um estatal, né? Não tá ainda assim. Não, então, ninguém nunca usou esse papelzinho. Se fosse internacional, agora fala. Fala aí, não entra, vamos lá. Internacional. Tem algumas opções boas, porque o mercado internacional caiu tanto. Olha né? aí. Tem muita coisa que caiu de forma muito significativa, Sim. empresas muito boas, que crescem muito, né? E estão negociando muito descontadas, né? Então... Meta seria um deles? Olha, a gente gosta. Mas muito. Acho que no caso do Facebook... Tem um desafio grande, né, de você conseguir adaptar ali a linguagem de programação deles para a questão do TikTok, melhorar os reels. Acho que vai levar um tempo. Na hora que eles conseguirem resolver isso aí, a ação vai deslanchar. Então, uma visão um pouco mais de médio prazo, assim, eu acho que tem que ter, né? Curtíssimo prazo, eu acho que é desafiador, né? Até mais que nessa questão de juros, etc e tal. Mas a gente gosta, mas não é uma posição muito grande. Interessante. Tá? Mas teve muita coisa que foi dizimada, né? E coisas que crescem muito, né? Uma que a gente acompanha é a Farfetch. Farfetch é uma plataforma de e-commerce, né, de vendas de bens de luxo. A ação caiu uma barbaridade. Verdade. Subiu uma barbaridade também, né,
na pandemia, né? E ela caiu uma barbaridade. É um e-commerce, está negociando uma vez receita. Você pega Mercado Livre 3, 4 vezes, Amazon bem mais e tal. Então chama atenção, assim. Pode ser uma ação que deu uma paulada aí para ganhar 2, 3 vezes. Entendeu? Nem adianta você perguntar o código que eu não sei, tá, cara? Nem olha para mim, não adianta. FTCH. Aí, pronto. FTCH, Farfetch. Negocia nos Estados Unidos. Mas aqui, para nossa brincadeira aqui, vamos deixar o Banco do Brasil. Bebas. Porque o Banco do Brasil, eu diria assim, ele tem as mesmas características que a Petro está apresentando em termos de valuation, né? Está descontado, está com preços do governo Dilma, né? Numa fase... Mas ele está pagando um dividendo atrativo, menor que o da Petrobras, só que ele tem muito menos ruído do que a Petrobras, né? Porque a Petrobras ela dá jornal, dá manchete, tá muito vulnerável. Os políticos comentam, então todo mundo fica com medo de alguma coisa acontecer, qualquer ruído, etc. Eu acho que vai ser pau a pau. Sim. Acho que as duas vão muito bem. Acho que o Banco do Brasil, ajustado por risco, ele vai ser melhor. Deveria ser melhor, né? Ele ter menos ruído, né? Esse news flow de mudar preços de combustível, etc., que vai e vem, mexer na empresa, trocar presidente, etc. Tal. Então, eu acho que o Banco do Brasil ele tem menos ruidoso. Quando a gente for olhar lá na frente, eu acho que ele vai estar bem mais alto. Perfeito. Né? Com menos ruído. E para fechar um papo, cara, referências, gente, estudo, tua vida, seja de golfista, de pessoas, seja de golfista, seja de empresário, seja de gestor, pessoas assim que foram referência na tua carreira, que você falou, putz, cara, essas pessoas aqui eu me espelhei, foram importantes, pô, me deram aqui orientações de movimentos pertinentes. Fica à vontade, agnóstico. Não, de boa, essa é uma boa pergunta, né? Que faz a gente refletir um pouco assim. Acho que eu tive a sorte de trabalhar com muita gente boa na minha carreira, né? E cada uma das fases que eu passei, eu acho que foi colhendo ali aprendizados e foi colocando na mochila, né? Foi acumulando. Foi acumulando, né? Então eu diria ali que a gente teve equipes no próprio Santander, né? Uma equipe muito boa. Não só, às vezes você fala, meu chefe, né? Pô, me ajudou, me orientou, né? Mas às vezes as pessoas trabalhavam com você, né? Que às vezes eram meus funcionários, né? São pessoas, né, que vão te marcando ao longo da vida. Mas eu diria assim, eu tive ali o privilégio de trabalhar com o Sérgio Blatita, né? Com o Roberto Campos, que é o presidente do Banco Central hoje, com o Mário Toróis, né? Eu acho que muito do que eles vinham construindo, né? Eu acho que eu consegui, quando eu assumi ali a tesouraria, eu consegui melhorar essas coisas, consegui transformar um modelo de negócio que se mostrou vencedor por muito tempo, né? Mas sempre pegando a bagagem que eles já vinham construindo, né? Por muitos anos. Então, acho que essa turma aí é a turma que eu vou sempre lembrar, que me ajudou a montar o que a gente montou hoje em dia, né? Então, acho que essa fica como destaque. Bacana, cara. Legal demais. Felipe Guerra, sócio fundador da Legacy Capital. Cara, mais uma vez, parabéns pelo excelente resultado, parabéns pela excelente empresa e gestora que você está conseguindo construir nesses últimos 5 anos. Todo o sucesso para você e um agradecimento do fundo de coração por ter participado aqui do episódio 30 do Clube da Exame Invest, cara. Bom, prazer o meu aqui, foi muito bom o bate-papo. Bruno Lima, um grande abraço. Pô, prazerzaço, 30º episódio concluído. Nos vemos. Mudamos de fase. Mudamos de fase, nos vemos semana que vem no 31º episódio do Clube da Exame Invest. A todos, um grande abraço.